Convidado. A poucos dias das eleições legislativas, autárquicas e regional de 25 de setembro em São Tomé e Príncipe, não deverá haver surpresas a não ser vindas do próprio eleitorado, que está mais difícil de comprar. Quem o diz é Célcio Junqueira, analista político, para quem volta a haver uma bipolarização política entre MLSTP, PSD e ADI, apesar de o movimento Basta tentar impor-se como uma terceira via. Para Célcio Junqueira, a campanha está morna e sem o elan de outros tempos. Na minha perspectiva, o embate principal é a bipolarização política que nós temos. Nós temos o MLSTP e o PSD de um lado e o ADI do outro lado. Depois há um conjunto de pequenos partidos que normalmente ficam com menos de 5 deputados. Pelo menos é o que aconteceu na última legislativa, em 2018. Tanto o MLSTP-PSD quanto o ADI, ambos pediram maioria absoluta. Acha que esse cenário de maioria absoluta é plausível ou vamos ter novamente alianças? Bem, em princípio, quando se tem tantos partidos, aliás, a lógica de criarem tantos partidos, pequenos partidos, é para que não aconteça esse perigo de maioria absoluta, até porque maioria absoluta em São Tomé tem uma interpretação de poder absoluto e então é mais difícil. Mas, na minha ótica, há sempre um voto que é o voto do indeciso, que normalmente em São Tomé costuma ser emocional. Nesse aspecto, pende mais para o lado do ADI conseguir a maioria absoluta do que do MLSTP, uma vez que o líder político do ADI faz gestão de expectativas, gestão de emoções no eleitorado santomense. Mas é possível também que, se o MLSTP conseguir passar a mensagem, e tem feito até agora, de mostrar que fez alguma coisa e que quer continuar a fazer, se houver esta leitura por parte do eleitorado, essa mensagem passar, é possível que consiga pelo menos 26, 27 deputados, ou mesmo 26, o que é quase uma maioria absoluta, com mais um deputado, o que não é difícil no cenário político santomense, conseguir um deputado que, entre aspas, se venda ou ceda às tentações das regalias, mordomias ou em troca de algum interesse. Não é tão difícil assim em São Tomé. O Basta apresentou-se como uma terceira via. O movimento junta dirigentes de outros partidos políticos, como o presidente do Parlamento, Delfim Neves, do PCD, e o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Salvador dos Ramos, do ADI, e também o ex-secretário-geral do ADI, Lévi Nazaré. O Basta poderá fazer tremer essa tradicional bipolarização política em São Tomé e Príncipe? A ideia do Basta é ser alternativa, ser a terceira alternativa, a primeira e a segunda que já existem, que é da bipolarização. E até porque foi buscar descontentes de ambas as forças políticas que estão no arco da governação. É possível que o Basta consiga, se de facto apresentar esta alternativa mesmo, de facto. Ou seja, até agora não se viu o discurso do Basta, pelo menos em São Tomé, que o Basta tenha uma solução alternativa às duas propostas que são tradicionalmente conhecidas. O que a população entendeu do Basta é que são pessoas que estão descontentes só e pura e simplesmente não são pessoas que oferecem uma alternativa. Até porque não se sabe quem seria o candidato a primeiro-ministro. Sim, depois são essas incógnitas de quem é que lidera de facto o Basta. O não ter apresentado uma cabeça de lista para primeiro-ministro, para chefiar o governo, independentemente de saber que o Basta sozinho não conseguirá ter uma maioria absoluta ou uma maioria relativa, não se saber isso, até porque há uma ideia que os votos do Delfim, enquanto candidato à presidência da República, há uma ideia de tentar transitar estes votos para eleições legislativas. Que eram 15 mil, mais ou menos. Que eram mais ou menos 15 mil, e o que é bastante perigoso, porque uma eleição não tem nada a ver com a outra, é bastante pessoal a eleição para presidente, e outra é a eleição de um coletivo, que é um partido, uma proposta, em que tem a simbologia, tem que ter uma história, e o Basta é muito recente. Basicamente, ninguém se lembra de um partido com 3 ou 6 meses de existência conseguir ser uma alternativa ou conseguir mais que 2 ou 3 deputados. É muito estranho, a não ser que o partido seja de inspiração do presidente, como já aconteceu com o presidente Frederico Menezes, com o MDFM. Não havendo por detrás um capital político e uma caução, um patrocínio declarado de um presidente da República neste partido, é muito estranho ou quase impossível que isto seja verificável. Mas o Basta vai tentar.
Há muitas candidaturas, como disse, num total de 11, portanto, nestas eleições legislativas. Alguma delas pode criar a surpresa, além das duas mais tradicionais de que já falou e também da terceira via de que também falou? Bem, eu acredito que é difícil surpreender neste momento. Eu acredito que é muito difícil, até porque o contexto de pandemia, o contexto da guerra na Ucrânia, porque os partidos políticos em São Tomé habituaram muito mal as campanhas políticas a haverem um gasto financeiro, tipo em termos de ajuda, festas, contribuições às populações. Era um momento quase que como se fosse... Está a falar do banho? Sim, também. Quase o fenómeno banho, porque não era só o fenómeno banho em si, porque há muita gente que planeava alugar viaturas, há um negócio todo à volta do processo da campanha eleitoral no período eleitoral, que desta vez aumente o aluguel de viatura, ou seja, há disponibilidade do mercado para oferecer serviços associados à campanha e estes serviços estão a ser subutilizados porque as forças políticas não têm contribuição financeira suficiente para fazer campanhas fortíssimas. Aliás, desde que começou o período oficial da campanha, que toda a gente está a dizer que a campanha está morna. Ou seja, é preciso aquecer a economia, é preciso injetar dinheiro na economia, conhecida como economia de campanha. Será muito difícil haver surpresas, mas como a nossa população nas últimas 3, 4 eleições surpreenderam os partidos políticos por não votarem mais de acordo com, digamos, influência financeira, que é o fenómeno banho, boca de urnas, mas sim em consciência, houve partidos que foram surpreendidos. É possível que desta vez sejamos também surpreendidos pelo eleitorado, não pelas forças partidárias. E desta vez, que avaliação faz da campanha? Como é que tem decorrido mesmo o debate de ideias, mesmo os meios financeiros, lá está, de cada partido? Como é que tem decorrido? Tal como a população em geral tem dito que a campanha está morna, ela de facto não tem tido o elan de outros tempos. Talvez estamos a pagar as consequências do período de pandemia. Não há grandes comícios, não têm vindo cantores estrangeiros que costumavam atuar nas campanhas. As campanhas normalmente eram um festival mesmo. Desta vez as campanhas estão muito mornas, tem havido pouca movimentação, tem havido mais passeatas, que é uma coisa que começou a fazer devido ao período pandémico, da pandemia de Covid. Tem havido mais debates dentro das redes sociais e menos nas ruas, nos órgãos de comunicação social. Ou seja, também há uma transição também de plataformas de debates de ideias. Hoje em dia a internet tem outra preponderância mais do que o cenário real. Cada partido aposta muito nos meios de comunicação multimédia, nas redes sociais, nos Instagrams. Há essa mudança. O que tem acontecido é uma retração em todos os negócios associados ao processo eleitoral. E também tem havido, da parte dos observadores, a missão da União Europeia, não podemos esquecer esse pormenor, e com o apoio do PNUD, têm feito também a campanha pedagógica sobre o significado da eleição, o que é deputado, como é que decorre todos os processos eleitorais. Tem havido um ensino e de uma forma de cidadania. E acha que isso pode alterar justamente o fenómeno do banho? Porque há quem diga que se não se receber dinheiro em São Tomé e Príncipe, que não se vota. Sim, sim. Já houve tempos disso, já houve tempos em que foi mesmo assim. Hoje em dia estamos em período de transição, estamos a caminhar para o incerto. Aliás, os próprios nossos políticos hoje em dia têm medo de apostar no certo, dizer que será assim. Basta ver a comparação da campanha do candidato Delfim Neves para a presidência da República e agora com o Basta. Não é a mesma coisa. Quem analisa os dois fenómenos verá que são duas coisas completamente diferentes, até porque ele aprendeu muito com aquela eleição. Ou seja, ele não vai repetir os mesmos erros. Não só a população está a aprender, como os próprios políticos estão a perceber que a população já não é comprada, não há compras de consciência. Quer dizer, a pessoa chega a receber de vários partidos e decide por aquele que entende, não daquilo que deu mais, por exemplo. Depois também a percentagem da população jovem que está a votar. Antigamente os jovens votavam menos. Hoje em dia os jovens querem alterar a realidade, querem ser eles atores ativos da democracia que eles desejam. E com o intercâmbio de acesso aos meios de comunicações internacionais, as pessoas têm acompanhado outros processos eleitorais, por exemplo, como em Cabo Verde, como em Angola, Portugal. A campanha que o presidente Marcelo fez em Portugal, hoje em dia há tendência de replicar aqui. Aliás, o próprio Basta parece ser um fenómeno equiparado ao Chega em Portugal. A ideia de um partido que seja a terceira força, que seja alternativa aos dois bipolarizados.
Somos um estado insular que importa muito do que vem de fora. E normalmente aqui tem-se a ideia de que vem de fora é melhor. As palavras do analista político são-tomense Célcio Junqueira a propósito da corrida às eleições legislativas de domingo em São Tomé e Príncipe. Nesse dia há ainda eleições autárquicas e regional.